Você tem um negócio digital, mas parece que tudo depende de você. A sua rotina virou um caos, tudo parece urgente, mas nada anda. Já teve a sensação de trabalhar o dia inteiro e no final do dia parecer que não fez nada? Talvez você esteja no papel de faz tudo da sua empresa, mas para escalar você vai precisar agir como um verdadeiro empresário. Você não nasceu para operar sua empresa, você nasceu para liderar. E dominar a sua agenda, exercer o seu poder sobre a própria agenda, é o primeiro passo para você chegar nesse papel de empresário. No vídeo de hoje eu quero te ajudar a sair dessa rotina caótica. Eu quero te mostrar o que separa os empresários que vivem presos na operação dos empresários que realmente lideram com clareza, com estrutura e que começam a realmente escalar o negócio sem abrir mão da própria liberdade. Com o passo a passo desse vídeo, você vai conseguir priorizar tarefas com estratégia, ter mais clareza na tomada de decisão e se sentir mais leve ao fim do dia, né? Não vai parecer que você trabalhou e não produziu nada. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal e toda semana eu trago vídeos como esse, diretos, práticos e estratégicos para quem quer escalar com liberdade. Você não está sozinho. A maioria dos empresários que eu atendo na consultoria chegam exatamente dessa forma, exatamente nesse padrão. Eles até sabem o que precisam fazer para crescer, só que eles não conseguem sair da operação. Eles travam na hora de fazer as decisões mais importantes, as decisões mais estratégicas. Eu sei que essa trava não é uma falta de esforço, é uma falta de método. A partir de agora eu vou te mostrar um método simples e muito eficaz de como você vai priorizar suas tarefas com clareza, mesmo quando tudo parece urgente. E a primeira coisa que você precisa entender é exatamente a diferença entre urgente e importante. O que é urgente normalmente tem prazo curto, bem definido, e normalmente se você não fizer rápido, naquele prazo, você vai ter consequências graves e imediatas no seu negócio. É rápido. Já o que é importante, muitas vezes, não tem um prazo tão bem definido, não é um prazo tão curto. Normalmente as consequências de não fazer aquilo são mais no médio e no longo prazo. Por exemplo, no seu dia a dia, eu acredito que você não considere processualizar suas tarefas, estruturar os processos do seu negócio como algo importante, algo que merece realmente a sua atenção essa semana. Mas, se você não fizer isso, a médio e longo prazo, você vai começar a ter uma operação dependente de você, independente do setor. Seja os seus processos comerciais, seus processos de marketing, de tráfego pago, de atendimento ao aluno, de gravação de aula, tudo que você não processualizar acaba dependendo muito de você. Só que as consequências de não fazer isso normalmente não são imediatas. Não é de hoje para amanhã que você vai sentir uma diferença brusca. Então, qual o erro de muitos empresários, muitas das pessoas que eu atendo também? É justamente passar o dia resolvendo o BO da operação, de coisas que você precisa entregar urgente, que você precisa entregar essa semana, que você precisa entregar na semana que vem. Você está pensando sempre nesse prazo de 7 a 15 dias, no máximo 30 dias. Você nunca está pensando em 2, 3 meses, 6 meses. E é normalmente aí que está o grande perigo de você não conseguir escalar. Porque a escala está justamente nessa tomada de decisão que você vive adiante. Então, antes de você sair resolvendo tudo que é BO de operação que aparece para você, faça a si mesmo uma pergunta. O que acontece se eu não resolver isso agora? Se a resposta não for nada grave, então essa tarefa não é urgente. É, na verdade, uma ansiedade que você tem de resolver logo aquilo, disfarçada de uma responsabilidade. Você acha que precisa resolver aquilo, que só você pode fazer, mas muitas vezes é só você ansioso para ter aquilo resolvido. E quando você age pautado pela ansiedade, você está sempre num papel ali reativo, vivendo no modo reativo. Você não está sendo estratégico nas tomadas de decisão, você não está sendo estratégico com a sua agenda e você está deixando os outros, seus clientes, seus fornecedores, seus prestadores de serviço, outras pessoas interferirem e mandarem na sua agenda. Quanto mais você reage, menos você lidera. Quer ver um exemplo muito claro disso? A maioria dos empresários também que eu atendo fica sempre com o WhatsApp aberto, Slack, qualquer ferramenta de comunicação que você use está sempre aberto no seu computador e sempre que pinga uma notificação lá, você para tudo que está fazendo e vai lá responder. Fulano me mandou uma mensagem, preciso responder agora. Às vezes você não precisa responder agora. E às vezes você pode até responder para seu cliente, seu fornecedor, seu prestador de serviço, saber que você leu, que você está ciente, mas não necessariamente você precisa resolver aquilo naquele momento. Então, uma troca muito simples que você pode fazer, no lugar de ler uma mensagem, correr para resolver e já mandar uma mensagem em seguida com o problema solucionado, se não for nada grave, nada que precise realmente ser resolvido naquele momento, é você falar: olha, fulano,
Pode deixar, já coloquei aqui na minha agenda, até às 16 horas de amanhã eu já te respondo, já resolvo isso para você. Até às 18 horas de hoje já resolvo isso para você. Você quebra essa sua ansiedade de ter que dar uma resposta para a pessoa, mas você deixa muito claro que, olha, está na minha agenda, eu tenho controle sobre a minha agenda e eu vou resolver isso para você, dentro à medida em que isso é importante. Então, se isso é urgente, vou parar tudo e vou resolver agora. Se isso não é urgente, olha, pode deixar, vou dar conta disso, já tá aqui na minha agenda, já mapeei, pode ficar tranquilo. E isso funciona porque a maioria das vezes que você quer resolver um problema rápido, porque alguém te mandou uma mensagem, é porque você não quer parecer que você não tem controle sobre aquela operação, sobre aquele problema específico que a pessoa está te pedindo ajuda. Mas se você fica parando o dia inteiro para resolver o que os outros estão te pedindo, chega ao fim do dia e acontece justamente o que você está sentindo. Você chegou ao final do dia, você não fez nada do que você tinha planejado. Você chegou ao fim do dia, parece que você trabalhou horrores, mas não resolveu o que você queria. Parece que o seu dia não foi produtivo. E aí você fica se sentindo frustrado, sobrecarregado, parece que nada anda e você fica mais ansioso. Essa é a roda de ratos da operação. Enquanto você estiver nessa roda de ratos, você não vai assumir o papel de liderança da sua equipe. Você não vai assumir o papel de dono, o papel de empresário. E só existe uma saída clara para isso: ter um critério claro de priorização. Quando esse critério está muito claro para você, você consegue rapidamente, opa, alguém me manda mensagem, você bota nesse critério, é urgente, vou resolver agora. Não é urgente, fulano, até tal hora de tal dia eu te respondo isso aqui, beleza? É isso que você precisa. Só com essa clareza você já vai recuperar a sua própria confiança de que você é capaz de resolver aquilo dentro do prazo em que aquilo requer ser resolvido. E também você vai recuperar o poder da sua agenda. Então você vai começar a finalizar o dia tendo resolvido as suas prioridades do dia, tendo resolvido a agenda que você se propôs para aquele dia. Isso vai te deixar cada vez mais motivado e mais, de fato, confiante da sua posição como empresário. E isso reflete também para sua equipe, para os seus clientes, para todo mundo que trabalha com você. Agora, de nada adianta você ter entendido isso se a sua lista de tarefas é humanamente impossível de ser resolucionada naquele tempo. Nada adianta você ter um processo, um critério de priorização claro, se a sua agenda é uma lista de desejos, é uma lista de 50 atividades que você não vai conseguir realizar hoje, que você não vai conseguir realizar essa semana. E não porque te falte esforço, ou te falte tempo, ou te falte habilidade de resolver aquelas atividades, mas simplesmente pelo fato de que talvez você seja um empresário hiperrealizador. Esse é um traço de personalidade. Você é uma pessoa que gosta de realizar muitas coisas, você se sente bem quando você faz muitas coisas, você gosta de desafios muitas vezes, e quando você tem essa personalidade, esse traço dentro de você, você acaba subestimando o tempo que algumas tarefas levam para ser resolvidas. Então você acha que você consegue resolver aquela lista num tempo muito curto. Mas quando você começa a trabalhar em cada atividade daquela lista, você vê que, nossa, é muito mais demorado, ou tem algum problema no meio do caminho que você não estava esperando, tem alguma atualização que você não estava esperando. Então você acaba levando muito mais tempo, e aí você chega ao final do dia frustrado porque você não conseguiu cumprir uma lista imensa que uma pessoa, vamos dizer assim, menos hiperrealizadora, uma pessoa um pouco mais realista com o tempo de cada coisa, teria colocado na própria agenda. E eu não quero que você me entenda mal, ser hiperrealizador, ser realizador, gostar de desafios, ser movido a isso, não é algo ruim, mas você pode cair muito facilmente na armadilha que eu chamo de ilusão de produtividade. E é isso que a gente vai falar agora. Muita gente, especialmente empresários, planejam um dia como se fosse um dia ideal, um dia em que nada dá errado, um dia em que você está no seu pico de produtividade, um dia em que você não é interrompido por nada. E, sinceramente, um dia ideal é muito difícil de acontecer. Por isso, a sua lista de tarefas não pode ser uma lista de desejos. Ela precisa ser uma ferramenta realmente estratégica. Você não precisa resolver todas aquelas 50 itens ali, todos aqueles 50 itens em 24 horas, em 48 horas, em uma semana. Você pode espaçar essas tarefas ao longo do tempo, à medida em que elas são mais ou menos importantes. Você precisa garantir que o que você fez hoje vai trazer resultado daqui a um mês, uma semana, 15 dias, 6 meses, um ano, 3 anos. Você precisa garantir que o que você está fazendo com o seu tempo vai retornar o máximo de resultado possível. A grande diferença entre estagnar no crescimento do seu negócio e realmente ganhar escala está justamente em escolher as tarefas certas
que vão te tirar da roda de ratos e não fazer você ser o rato mais rápido da roda de ratos. E para isso você precisa de clareza. Clareza para decidir o que é ou não prioridade, o que é ou não urgente ou importante, o que você pode ou não delegar, dependendo da sua equipe. Você já tem uma pessoa que você poderia delegar alguma atividade. Às vezes você não delega por falta de confiança de que ela vai fazer aquela determinada atividade da maneira que você gostaria, e aí os processos te ajudam bastante. Clareza para decidir se algo realmente vale a pena ser feito ou não. Então o que você precisa é aprender a como ter uma lista de tarefas realista e estratégica. Então para isso eu vou te dar um framework bem simples. Você vai escolher 3 tarefas que você vai realizar durante uma semana. Essas 3 tarefas precisam te ajudar a chegar na meta do seu mês, na meta do seu bimestre, na meta do seu trimestre, qualquer período acima de 30 dias. Então, ou a meta do mês, ou a meta do 2 meses, 3 meses, etc. Não pode ser a meta da sua semana. Essa vai ficar para outro momento. Uma tarefa inadiável por dia, então você precisa realizar aquela tarefa naquele dia. Você não vai fazer nenhuma outra coisa que não seja aquela tarefa naquele dia. Se você concluir essa tarefa, você já está mais perto da meta da sua semana, da meta do seu dia, né, dependendo do momento ali, do contexto da tarefa. E se você fizer essa tarefa, seu dia já valeu a pena. Terceira regra: delegue tudo que for possível. Se você já tem equipe, comece a delegar o mais rápido possível. Às vezes você prende tarefa com você que não precisava mais. Se você não tiver confiança para delegar de cara, grave a última vez que você vai fazer essa tarefa, para que as próximas a pessoa já tenha um passo a passo muito claro para ela fazer e que você tenha confiança de que ela vai fazer certo. E por último, se sobrar algum tempo durante a sua semana, você volta a olhar para a sua lista de tarefas, escolhe quais são as mais importantes e já pode fazer, desde que ela se encaixe no período de tempo que você tem sobrando para o dia. Senão você vai começar a trabalhar muito mais tempo e aí não vai fazer sentido, você vai acabar sobrecarregado, às vezes você não vai conseguir terminar essa tarefa, e aí um dia que era para ser super produtivo, você sair bem no fim do dia, você vai ficar mal porque você não terminou a última tarefa que você escolheu no último minuto. Então, atente-se ao tempo que a tarefa leva. Se você tem dificuldade para delegar, aqui no canal já tem vídeos te falando como delegar do jeito certo, vou deixar o link no card e na descrição. E para fechar, agora que você aplicou essas 4 regras de como você vai priorizar as tarefas ao longo da sua semana, você vai colocar isso numa visão de calendário. Isso você pode fazer no Google Agenda, no Planner, independente da ferramenta que você use, dá para fazer. Qual que é a ideia? A ideia é que você coloque blocos de tempo para executar cada tarefa que você planejou. Se você tem dificuldade com isso, aqui no canal já tem um vídeo, eu te mostro passo a passo como eu faço esses blocos de tempo na minha agenda. Eu sou a pessoa da rotina, então eu gosto de ter minhas tarefas bem blocadas assim ao longo da semana. Você pode fazer isso de uma forma um pouco diferente, mas o importante é que você entenda como colocar blocos de tempo para cada tarefa. Porque uma tarefa sem tempo previsto para executar é uma tarefa que você não vai executar. Então, se você tem dificuldade com isso, assiste esse vídeo, o link está no card e também na descrição. E se tem algum outro ponto do seu negócio que você acha que às vezes está mal gerenciado, que não está bem organizado, não está bem estruturado, vou te dar a chance de ter uma segunda opinião. Eu preparei um diagnóstico de gestão gratuito. E como funciona? É só você ler o QR Code que está na tela ou clicar no link da descrição. Você vai preencher um formulário e esse formulário, ao final, vai te dar um diagnóstico. Então, é um diagnóstico expresso bem rápido mesmo. Em 3 minutos você já responde todo o formulário, já recebe o seu diagnóstico. E além do diagnóstico, de eu te falar como que está a saúde de gestão do seu negócio, você vai ter também um plano de ação com alguns passos que você pode dar para começar a sair desse lugar, né? Começar a avançar rumo à escala. E se fizer sentido, eu também posso te mandar uma mensagem e te convidar a acessar um plano de ação mais profundo, um plano de ação bem mais detalhado, em que eu e a minha equipe te ajudamos implementando todo esse plano para você. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever para receber mais vídeos como esse.